Boa noite, bem-vindos, pessoal chegando aqui no Impulso Emerge. Eu sou Henrique Pistilli, sou um dos fundadores do Impulso, junto com o Rafa, e junto de uma rede, né, de artistas da vida, né, pessoas que passaram por processos de autoconhecimento com a gente, né? Na verdade, nós também somos sempre alunos desse processo. E, opa, olha que legal, todo mundo chegando. E hoje, boa noite. E hoje a live vai ser com a Miriam, né? E ela, assim, me fascinou quando eu a conheci. Ela contou sobre a evolução da questão da crise de ansiedade, do pânico, né? Nos anos 70 e hoje em dia. E como... vamos lá, deu uma probleminha de conexão, vamos lá. E como a arte realmente ela é um instrumento de transformação, um espelho da alma, né? E a natureza também, né, como inspiração para processo de transformação. E ela traz muito desses dados, né? Daqui a pouquinho ela já está chegando aqui, eu vou adicioná-la. E aí ela vai trabalhar muito as questões das mandalas. Opa, estão me ouvindo? Tudo ok? Deu uma outra na conexão. Deixa eu ver ela aqui. Deixa eu ver se eu saio aqui do... Ver se melhora agora. Que estava dando algum problema de conexão. Mas legal o pessoal chegando. Então falar um pouquinho enquanto a Miriam está conectando. Deixa eu ver se ela já chegou aqui. Aqui ó. Prum. Então, vou dar boa noite para ela. Ela tá chegando aqui para a gente também falar um pouquinho de como a experiência no Emerge pôde apoiá-la no trabalho dela. Boa noite. Boa noite. Tudo bem, Piche? Tudo bom? Eu Que bom. não tô te vendo. Você não tá me vendo? Não, você tá vendo as duas telas? Eu tô. Tá, então vamos Será que lá. tá todo mundo vendo ou não? Vocês estão vendo nós dois? Vamos ver o que o pessoal fala. Agora entrou. Vamos lá, tudo bem? Agora eu tô te vendo. Tudo bem. É um prazer muito grande ter você aqui, viu? Eu estava contando um pouquinho, né, de quando a gente se Obrigada. conheceu e, né, de você compartilhar a tua experiência, né, de ver toda também a transformação da humanidade, né, nas últimas décadas, né, percebeu. Ó, o Rafa chegou aqui também, beleza. Ah, e aí queria ouvir um pouquinho, então a gente já pode começar falando, né, um pouco da tua história, talvez aquele dado que eu acho que hoje eu estou curioso, na verdade, para saber aquela evolução da questão da ansiedade, do pânico, e hoje em dia como é que você está enxergando. E aí, enfim, contando a sua história e também trazendo aí as mandalas, né, que eu acho que vai ser muito incrível. Bem-vinda. Obrigada. Bom, boa noite para todo mundo. É um prazer estar aqui, bem feliz de estar com vocês, contar um pouquinho do que foi a minha experiência, não só de vida, mas também minha experiência no Impulso Emerge. Eu sou arte terapeuta, eu vim das artes plásticas. Depois fiz arte terapia aqui no Brasil e também tive a oportunidade de fazer alguns cursos fora. E depois fui me apaixonando muito, assim, mais por essa área mesmo do desenvolvimento humano, do que traz a transformação humana. E aí eu fui muito para psico. Então eu fiz 4 anos de Jung, depois eu fiz pós em psicologia transpessoal mesmo. E hoje eu dou aula na pós, né, de psicologia há muitos anos. Trabalho com isso e acredito mesmo assim na arte como um fator de total transformação, transcendência, também trazer um pouco o processo de transformação de um outro jeito, que não seja só racional, que não seja só pela cabeça, que não seja só pelo que a gente pensa o tempo inteiro, pensar em outras maneiras, né, da gente se conhecer. E no Impulso Emerge eu cheguei, acho que em 97, eu nunca sei muito qual turma. Uhum. Eu acho que na época eu tinha 47 anos. Eu não tinha uma questão com a minha profissão, eu não tinha uma questão assim, eu quero mudar. Não, eu não queria mudar. Qual foi o Eu, chamado? Qual foi quando você ouviu assim? O que te atraiu? eu queria um projeto para os próximos anos. Eu queria um bom projeto de vida
fazendo o que eu faço, porque eu sou bem apaixonada assim pelo que eu faço, mas eu queria talvez fazer de um outro jeito. Então, eu já tinha, né, quase 25 anos, eu acho, na época de clínica, hoje tenho 27, e eu queria, assim, talvez, com o mesmo tempo de trabalho, poder atingir mais gente e não perder uma questão que hoje já é fundamental, que é a qualidade de vida. Então, trabalhar é bom, né? Eu adoro dar aula, adoro trabalhar, adoro atender, mas também só isso não funciona, né? Sim. Então, essa coisa de ter uma vida que me nutra, que faça bem para mim, para quem está em volta. Eu gosto do mar, eu gosto de receber, eu gosto de gente, de namorar, de estar na vida. Então, Viver. né, é viver. Tem essa questão da intensidade, né? A gente fala muito do eixo do trabalho com significado, que é fazer o que você ama, que você tem talento, aí isso vai num flow, vai crescendo. Quando vê, a vida virou trabalho de novo, aí não sobra espaço para nada, aí estressa e aí a intensidade, né, máxima acaba queimando a etapa, né? E aí você deixa de viver o que tem que viver, né? Então, como é que coloca no tamanho certo, né? E é interessante como até no esporte eu noto como uma pausa, né? Eu fui atleta de polo aquático, quando a gente ficava um mês sem treinar e voltava intensamente, a técnica melhora, né? O corpo aprende, né? A gente e aí vai para esse outro nível e a arte faz isso também, né? De levar para esse nível mais profundo celular de memória, né? De transformação. Mas continua contando mais um pouquinho. Então, eu acho que é isso. Eu tô aqui te ouvindo e pensando mesmo que quando eu paro, né? Não só paro, quando eu busco também no meu universo interno questões bem profundas, assim, e para isso você precisa estar num outro tempo, né? Eu acho que você também só contribui com pacientes, colegas, clientes, alunos, aonde você chegou, né? Não dá para ir mais do que você não foi ainda. Então é também um compromisso, sabe? Viver bem, viver de forma inteira é um compromisso mesmo. E eu acho que esse espaço, às vezes, de estar consigo de uma outra maneira, que não seja trabalhando, ele faz toda a diferença também no meu trabalho. Então, eu acho que o Impulso Emerge era isso para mim, era pensar, primeiro ter um tempo para pensar, né? Só nisso. Então já era incrível. Eu tinha um tempo só meu, só vou pensar nisso, né? E pensar um como também, como eu faço o que eu faço de uma outra forma, atingindo o maior número de pessoas e tendo qualidade de vida, né? Porque provavelmente eu vou fazer o que eu faço até ficar bem velhinha, Sim. até bem velhinha. Então, E é um eu estudo, né? queria. Passa a ser um estudo que a gente fala muito da ciência fenomenológica, né? Eu acho que é esse olhar. Quanto mais você se debruça, está ali a serviço, né? Observa, vê a transformação, mais você aprende, afina esse instrumento e vai se aperfeiçoando, né? Eu também me vejo bem velhinho, muitas vezes com crianças lá na frente, viu? Muitas vezes me vejo voltando, né, de forma espelhada para a fase da vida lá para a infância, né? E muito Bom, legal. Do Emerge você do programa assim hoje, né? Depois desses anos, o que você acha que ficou na lembrança assim? O que você fala assim, olha, isso fez a diferença? olha, eu sou uma pessoa disciplinada, vamos colocar assim. Então, acho que ficou muito na lembrança porque eu me envolvi com o projeto, né? Aceitar o seu convite de fazer a live, por exemplo, já ficou na lembrança. Uhum. Eu estou há 27 anos num espaço que é extremamente privado, né, Henrique? Eu atendo numa sala que tem porta acústica. Então, é um mundo privado mesmo. O mundo do paciente, ele é, para mim, uma honra. Ele merece todo o meu respeito e ele é altamente sigiloso. Uhum. Então, de repente, começar a abrir isso, né, e pensar como fazer isso de uma forma extremamente respeitosa, né, é algo que já estava no meu projeto, mas eu nunca tinha claro, assim, como que ia ser isso. Então, acho que ficou assim, eu assumi alguns passos, depois um projeto mesmo, e eu dou os passos, sabe? Eu estou fazendo.
Eu levei a sério mesmo. Aham. Então, tanto o compromisso de ir mais à praia, né? O compromisso de cuidar melhor das coisas que me dão prazer e elas me dão, mas também esse compromisso de expandir, encontrar uma forma de expandir, né? Sim. E tá no mundo digital, é uma forma. Uhum. Então, claro que eu preciso romper barreiras, não é simples para mim, não foi simples. Hoje está um pouquinho mais fácil, mas não foi simples, né? É algo que eu preciso rever, como fazer também, até onde dá, até onde não dá, né? Então, tá tudo muito vivo porque eu ainda não completei. Eu tinha um projeto a curto prazo, médio prazo e longo prazo. Eu já estou no médio, Uhum. então tá bom. Tá E vira e fluindo, né? mexe, tá fluindo, super, super fluindo. É que a gente fala muito de essa a clareza do que, né? Primeiro de quem você já chegou com esse entendimento, né, do seu dia a dia, o que né, te dá tesão por viver, por estudar, né, e por trabalhar. E aí para dar mais esse passo do equilíbrio do estilo de vida, né, desses outros aspectos do pessoal, do profissional, o tempo, o dinheiro, o trabalho, estudo, né? Então é bem interessante é, ter essas bússolas, né? Então tem algumas coisas que são intenções vibrantes que estão ali, e muitas vezes o como vai acontecer de forma diferente, né? E tem algumas metas que você realmente consegue colocar e superar, ou quando chegar perto já se transforma em outra coisa, mas essa bússola, entender que ela é viva, né? E quanto mais você se observa e percebe se está se aproximando de quem você é, do que te faz feliz, né? Então, eu acho que a mandala do Emerge também é muito legal nesse sentido é um termômetro, né? Aonde que está pegando e aonde que eu preciso focar na minha vida, né? Que bom que... E no seu trabalho terapêutico, uma curiosidade das questões dos exercícios artísticos, né? Porque a gente né, tem esse aspecto em comum, né? Não, o Emerge não de um lado terapêutico no sentido do atendimento individual, mas em termos de espelho, da arte, da autoobservação, observação da natureza, a gente tem exercícios que eu acho que são potentes, né? E como é que você vê isso e o que você sente que traz dentro de você dessa experiência? Olha, atualmente eu escolhi ficar mais com um recurso único. Eu trabalho muito com a mandala terapêutica. A forma de olhar, ela é um pouco diferente, né? A gente usa, às Aham, vezes, uma visão botanística também, mas a sim, gente também usa, às vezes, uma visão de uma teoria mesmo, de um trabalho, né? O que são as linhas, as formas, para a gente poder olhar um pouquinho mais fundo para aquele inconsciente que se revela no momento. tá. Então, não sei, eu não sei, cada um está na sua cidade, eu moro em São Paulo, né? E hoje, às vezes, o meu paciente chega de um dia tenso, né? Do trabalho. Então, essa coisa eu trabalhei muitos anos com argila, com feltro, mas hoje eu prefiro a mandala mesmo. Também, lógico, existem muitos tipos de mandala, né, Henrique? Tem mandala artística, mandala religiosa, mandala geométrica. Não, não. É bem importante fazer essa diferenciação, né? A Sim, mandala terapêutica, ela tem essa intenção, né? De você se conhecer, trazer para o visível o que está invisível, não só em você, mas no campo. O que está sim, acontecendo com a tua vida que você não está vendo? E o mais legal, eu acho que é ir direto ao ponto, sabe? É um recurso que facilita muito, às vezes, esse blá 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 da mente, né? Essa coisa que você fica se distraindo, né? A arte ela vai muito ali. O inconsciente fala assim, ó, foca aqui. Aqui a gente tem um ponto, sabe? sim, Um ponto para nutrir, um ponto para expandir ou um ponto para trabalhar também, né? Porque pode ser uma perfeito. coisa mais delicada, assim. Então eu sinto que tem mais contato também. Eu vejo na quarentena agora, né? A qualidade das imagens, o fato das pessoas não é agradável, né? Você Uhum, ser cerceado na sua liberdade e etc. Mas o fato de você ter ficado menos disperso com o trânsito, com sair, com horário, né? As pessoas mergulharam de uma maneira, assim, a qualidade das imagens, aquilo que vem surgindo, sonho, lembrança, é impressionante, assim. Muito, muito interessante, sabe? só.
E o e que, que você acha que está possibilidades da gente. acontecendo? Eu acho que você tem dois exemplos, né, que você queria trazer. Eu trouxe. Se quiser trazer e comentar, né, desse momento, o que está Claro, mudando essa qualidade de conexão, né? vou te mostrar. Primeiro, eu queria só Tá. deixar claro assim, gente, para quem está ouvindo, uma mandala terapêutica é simplesmente uma imagem que acontece dentro de um círculo. Você desenha livremente com cor e forma. Não tem preocupação estética nenhuma. Né? A pessoa entra em contato com ela da forma que ela quiser, às vezes ela já está em contato e ela preenche o círculo como ela quiser. Né? Eu acho que a primeira coisa é definir. E existe a intenção de você se olhar, saber o que está acontecendo com você. Então, eu vou trazer um exemplo, né? Primeiro para a gente, olha. Essa é uma imagem, né, de uma mandala. A linha está aqui, ó. Ela não preenche até aqui. Então, uma paciente que gentilmente cedeu para a gente, eu vou chamar amorosamente de Tatiana, nome fictício, obviamente. Mas o que é bacana, né? A gente perceber alguém que tem uma intenção real, né? Vocês podem olhar, tem uma coisa na frente, como um X, e quase uma figura que quer ser uma bússola lá atrás. Então, o desejo é uma pessoa que está trabalhando, tem um projeto muito bacana de marca, da marca dela, de colocar no mundo, uma pessoa que tem essa força, tem uma coisa de clareza, mas não acontece. O trabalho não acontece, né? Então faz aqui, faz ali, tenta ali, né? E aí, se não acontece, o que é que eu não vejo que não acontece? Onde está esse não acontece aqui dentro, né? Aí ela traz essa imagem, né? E quando a gente olha, tem uma interdição imensa, né, na frente. Então, a gente conversando um pouco sobre isso, a gente começou a perceber, assim, ela foi primeiro olhando o que a imagem traz, o que as formas estão trazendo, mas o mais legal de perceber é aquilo que ela não sabe. Então, ela foi entendendo primeiro que a tentativa, ela falou, parece que tem uma coisa de se organizar, ela chamou se organizar. Tem uma figura quase geométrica, né? Tentando ficar geométrica lá atrás, e tem um triângulo amarelo, com o ápice para cima, né? E ela falava isso, ela falava, é muito difícil para mim, porque no fundo, se organizar, planejar, é alguma coisa que na minha família tá na mão do masculino. Isso é uma coisa quase que assim, de um jeito mais simples de dizer, isso é coisa para homem, né? Uhum. E isso tá tão profundo assim que ela tem uma competência incrível, né? Mas à medida que ela vai se organizar e supostamente ter sucesso mesmo, a gente tá falando aqui de expandir, poder, né, ter uma outra relação com o dinheiro, existe um não muito profundo, né? Uhum. Se ela não se dá conta, né, Henrique, se ela não tem a menor consciência disso, sem querer, assim, no campo, ela mesma vai colocando obstáculos, entende? Porque Sim. também, se ela se organiza e tem muito sucesso, essa clareza mental, essa lucidez, se essa capacidade de planejar, isso de fato se efetiva, inconscientemente é como se ela dissesse: eu deixo de pertencer às mulheres da minha família. E isso eu não quero. Uhum. Então é incrível, né? Como, assim, se você não tem esse acesso, você não vai saber por que às vezes você boicota mesmo, sem você saber, né? Então É, acho que tomar contato, sabe? E não tem julgamento também nenhum, né? Zero julgamento. Ela começou a se dar isso, conta, assim. isso é legal você trazer até alguma pessoa lá no início perguntou se esse é uma conversa para psicólogo, né? E eu acho que tem muito essa questão de da gente aprender a viver e observar a própria vida, né? E esse é um grande espelho, né? Né, você consegue realmente acessar crenças, né? Ou essas frases ocultas que a gente fica se repetindo. E quando a gente começa, né? Eu gosto de falar, o primeiro movimento é se incomodar porque está começando a ouvir, né? Depois, antes né, de ficar entoando esse mantra, né, que vai atraindo esse não, né, você, opa, respire não, não vou entrar nessa. E depois você transforma energia, né? E aí cria uma nova realidade, né? Então é E acho bacana, que é isso, um é isso, espelho né? mesmo. É um Mas acho que espelho. quando você pode falar para você, né? Você pode amorosamente falar: olha, é um amor.
é um amor grande que eu tenho pelas mulheres da minha vida, né? Honro minha mãe, honro minha avó, né? Perfeito. Mas acontece que realmente, assim, sei lá, ganhar muito dinheiro ou se expandir muito era visto como algo assim, ó, isso não é pra gente, não entra aqui não, né? E se eu não posso escutar isso realmente, e não cabe aqui nem julgamento e nem estereótipos também, ai, que machista, sabe? Isso aí não, o mundo É, interno é um pouquinho diferente disso, né? Não tem esse, não é assim, né? Não, não há julgamento também nem dela mesma, nem da história, né? Ela foi constituída assim. O ponto é, hoje, essa fala interna, de fato, está causando mesmo. Aí é impedimento mesmo, né? uhum, E essa coisa de falar, por que não flui? Né? O que acontece se eu tenho o recurso, eu tenho o talento? O que é que impede? Né? Então, poder ver como ainda essa imagem inconsciente tem carga, a gente chama de carga, né? Se isso aqui não está primeiro no seu nível consciente e depois você não escolhe trabalhar com isso de alguma maneira, infelizmente a interdição, inclusive psíquica, né? A energia psíquica que fica rolando, não é psicológica, mas é a nossa energia. Sem querer, a gente vai atrair situações na vida para dizer, é isso aí, e né? Eu tô comprovando, né? dentro, é assim, né? Uhum. Então eu acho que a mandala tem esse presente, sabe? Eu posso ver, posso acolher, né? E as pessoas sempre me perguntam, mas eu faço o que com isso? E a minha resposta é: você já está fazendo, né? Reconhecer Essa já é o primeiro passo, né? Exatamente. desenhar, Aham, trazer a imagem, né? perfeito. Essa aflição de fazer, não faça nada. Você Sim, já fez, você desenhou, converse com isso, sim. né? Não, Vai entendendo um pouco, né? Vai entendendo o que está acontecendo aí, e né? você conecta primeiro pelo sentir, que é ao desenhar, né? Ao colocar no papel, volta as emoções, né? Volta, vai trazendo lá do fundo, e aí você reconhece, né? Depois você entende, né? Vem pro pensar, né? E a É, gente tem uma coisa também, Henrique, que a gente ah, trabalha também no corpo, né? tá. Então não é só esse sentir do sentir, sensação, sentimento, mas é o Aham, sentir também assim, tá? Coloca essa imagem no seu corpo, né? Me fala aonde você sente a interdição, aonde que tá? Porque também sem corpo, muita gente trabalha com a imagem descorporificada, segundo minha fala. tá. Assim, não funciona também não, porque a gente tem um corpo. E Sim. muitas vezes alguns impedimentos estão no corpo também. Memória mesmo, coisa da gente, sabe? Também talentos estão no corpo, né? Então essa coisa também de ficar meio desconectado do corpo, sabe? Não funciona para mim não. Porque senão você também racionaliza a imagem. Isso, Não adianta, com entende? certeza. Não é por aí. Eu gosto muito dessa imagem que a memória ela fica guardada dentro das moléculas de água das células musculares, né? Então, você aprendeu a digitar, olhou para o lado, a mão que aprendeu, né? E aí, tanto as memórias físicas quanto as mais sutis, emocionais, principalmente, né? Então, às vezes, pessoas mais velhas, parentes, né? Tem placas duras nas costas, né? Você não consegue soltar aquela emoção que ficou ali, né? É uma má água, né? Se eu fizer relação, eu adoro falar da água, né? É uma má água que está ali presa e que fica causando, fica parado aquele fluxo no corpo também, né? Que Total. impede também, né? Às vezes Impede. o difícil é a frustração, impede a questão do afeto, impede às vezes uma questão profissional também, né? Sim, Fica gerando, você tem que gastar um monte de energia sempre com essa fala interna, né? Às vezes, nesse caso, por exemplo, você está fazendo errado, por que você está fazendo isso? Né? Por que você está planejando a sua vida futura? Por que você está fazendo uma coisa super legal? Mas sempre uma voz colocando você em dúvida, sabe? Então, sim, acho que essa. E olhar também, né? O ponto é esse, sabe? Não ficar também se dispersando com coisas que de verdade nesse momento talvez para ela não façam sentido, né? perfeito. Gosto, a mandala também é muito assim, o aqui e agora, o que está acontecendo Hum, agora, né? Mesmo que tenha uma relação com o passado, o que eu precisar mesmo acessar agora, né? Não preciso ficar voltando muito, sabe? Não é muito essa a visão, né? tá. Então Deixa também eu, ó, gosto tem muito. duas perguntas aqui, muito legal. Eu vou fazer a primeira da Inês.
Então ela estava perguntando se ao desenhar acontece também uma limpeza energética, né? Se quiser comentar como é que você falou um pouco do campo, né? Como é que explicar um pouquinho mais como é que acontece? Olha, Inês, eu não costumo chamar assim de limpar, né? Eu costumo chamar de tem uma. Você extravasa carga. Isso é um fato. Né? A mandala é um recurso também psicoenergético, a gente chama. Tem carga, carga psíquica. Né? Então, eu acho que tem esse alívio, essa descarga de tensão. Quando um conteúdo sai lá do inconsciente e vem para fora e você pode ver, existe esse processo. Mas acho que eles também surgem para que a gente vá elaborá-los de alguma maneira e reintegrá-los. A gente não tira nada, entende? A gente transforma. Mas acho que, não sei se limpar seria uma palavra. Eu acho que descarregar, elaborar e trazer mais leveza, trazer esse Harmonizar, né? respiro. Né? Eu acho que poder olhar de um outro lugar, sabe? Acho que é mais isso. Não sei se eu respondi a tua pergunta. Beleza. Aí o Sidney, essa é muito boa, que eu estava pensando em comentar sobre isso, que muita gente cai na ideia de que o terapeuta ele interpreta, né? Aí ele colocou assim, o Sidney, uma pessoa que já conhece as questões da mandala pode induzir o significado, manipular o tratamento, né? Então, acho que é legal comentar, né? Boa noite, Cisne. Olha, uma coisa legal também. Eu trabalho com as mandalas há 27 anos, mas eu faço particularmente há 30. Então, até hoje, vou te falar primeiro de mim, né? Quando eu vou desenhar, eu deleto. Deleto. Pra você ter uma ideia, hoje eu fecho o olho assim, pego 4, 5 cores e o que sair é nisso que vai. Depois que termina, a gente olha, claro. Tenho muitos alunos também, eu dou formação há muitos anos, formação ampla, de mandala mesmo, 200 horas, para quem vai trabalhar com o recurso. Vários alunos dizem a mesma coisa. Num primeiro momento onde você aprende, um pouco você fica com aquilo na sua cabeça. Mas passou o tempo, assim, é muito interessante, assim, o inconsciente, ele borra. Você tá querendo fazer uma cor, sai outra. É muito difícil você manipular o inconsciente. Você pode até tentar, mas ainda a mandala ainda mostra onde você tentou. Fica mais esquisito ainda, sabe? Então o desenho ele dá essa capacidade, né, de da gente ir além dessa intenção, até às vezes de controlar ou manipular. E mesmo que isso venha, isso também faz parte. Ver se, eu vou tentar complementar, ver se, o que você acha, né? As pessoas, elas trazem muito uma ideia mais linear e racional que eu vou, a partir do que eu acho, né, interpretar a imagem que eu estou vendo. Então, é do meu olhar para a imagem. E aí não é terapêutico, né? Você está induzindo. Mas quando você está aberto, né, e aí sendo um canal, um instrumento de observar e da imagem trazer sem julgamento e sem influência, né, para o espelho da própria pessoa, né? E aí isso é revelador. Quanto mais for um tradutor, ajudar a pessoa a traduzir aquela imagem que ela fez falando dela mesma, né? É por aí? É por aí, eu acho que essa coisa de dar voz para a imagem, não para o que eu quero que seja, né? Isso. E acho que o corpo é assim a grande sacada assim que eu trabalho há muitos anos é o corpo, Henrique. Aí não tem conversa, né? Porque eu quero uma coisa e também a gente não faz isso por mal, né? Eu acho que o Sidney faz uma pergunta super importante. Quando a pessoa tenta manipular também, não é o terapeuta. Ela tá tentando dar um gato nela mesma e a gente faz isso o tempo todo também. Sabe? São os movimentos internos que acontecem dentro de nós. Mas esses movimentos também precisam ser olhados. Onde eu aprendi a fazer isso, né? Por que eu estou tentando fazer isso nesse momento? O que está acontecendo aqui dentro? Então, pode ser uma oportunidade, inclusive, da gente olhar essa sistêmica. Quando que acontece de eu tentar não olhar para o que eu preciso olhar? Isso é muito importante, gente. Isso na vida acontece sempre. Então, às vezes até esse movimento que nos move a tentar manipular um desenho, tudo ele é muito importante. É importante conversar com a nossa manipulação. Perfeito. Entende? Ela tem cara, ela tem cor, ela tem forma. Eu quero ouvir minha manipulação.
Eu quero saber como ela faz, sabe? Tentar sabotar a realidade. Pera, será que dá? Não sei. Deixa eu ver o que a imagem me conta. Às vezes eu aprendi isso muito pequenininha, né? Às vezes eu aprendi isso para sobreviver, eu não sei. Será que está funcionando hoje? Será que me enfraquece, né? Não sei. Tudo interessa, sabe? O bacana é, me interessa tudo. Então, até essa manipulação, essa tentativa é ótima, muito boa, Muito legal. muito legal. É o não resistir, né? É observar, né? Para compreender o porquê por que aquilo surgiu. Tem um significado, né? Muito legal. Nossa, está sendo muito bom conversar com você. Eu queria puxar para um lado, né? Antes de você mostrar o segundo caso, que eu falei lá no início, algumas pessoas também já. Eu sempre cito você, né? Quando você traz a migração da questão da ansiedade, do pânico dos 20, né, dos 40 para os 20 anos de idade, com toda a aceleração do mundo. E agora, né? Esse momento que a gente está, teve alguma mudança? O que está acontecendo com as pessoas? Ou de ansiedade, ou de reflexão também? Ou o que você está vendo aí, né? Olha, eu vejo imagens, né? Que é o que eu recebo muito de paciente, aluno, colega. Eu tenho visto muitas imagens, mas acho importante trazer alguns dados mais concretos também, né, Henrique? Saiu uma reportagem, eu, se não me engano, foi no Estadão, faz uns 2 dias atrás, que o nível de ansiedade aumentou bastante, né? Então, eu não posso dizer para você que eu não estou vendo isso. Uhum. Eu vejo, eu acho que uma coisa das mais difíceis aconteceu com todo mundo. A fantasia de controle, ela desabou, né? Então, principalmente, assim, com todo respeito, mas tem tudo no Brasil. Mas São Paulo é conhecida, né, gente? Bem conhecida por algumas coisas e também por isso. É o excesso de controle. Os paulistanos acham mesmo que eles controlam a existência deles, né? Só trabalho, horário. Então, eu acho que chegou o inesperado, né? Veio do mistério. Então, no sentido de o mundo parou e todas as fantasias que nós tínhamos, que assim, a gente ia morrer, a gente, infelizmente, algumas pessoas fazem de fato a passagem, mas isso acontece em muitos momentos da vida e é de fato muito triste. No entanto, muitas outras pessoas estão sobrevivendo ao que elas jamais supuseram ser possível. E elas estão vivendo bem. O pior, algumas falam, eu estou bem, como se fosse uma coisa. Agora que também nós tivemos fases, né, Henrique? No começo foi mais fácil, agora 60 dias está começando a apertar. Então, o nível de ansiedade nessas 2 últimas semanas aumentou excessivamente. E o que Sim. aumenta, eu acho que não é só o que a gente está acontecendo no aqui e agora, mas é muito. E o que vai ser depois, né? Uhum. Sim. E acho que essa angústia, que é quase um paradoxo, né? O próprio coronavírus está dizendo assim: olha, vamos tentar dar conta do agora, né? Vamos tentar dar conta de um dia Sim. de cada vez. Que dia é esse que você está podendo construir? O que você está fazendo hoje? Hoje. Sim, eu acho que é muito prestar atenção nas pequenas coisas, né? Os pequenos gestos do dia a dia. Que quando que nem andar, você anda de carro, você vê a paisagem, né? Você vai a pé, você vai vendo os detalhes. Eu sinto como se a gente desceu do carro e acorda, e vai olhando para cima, não precisa correr para um lugar, para o outro e tal, né? Então, peraí, eu já cheguei no lugar, eu tô aqui, né? E aí, como é que lida com isso, né? Eu sinto que tem um lado que é a ansiedade, e ao mesmo tempo está abrindo muito espaço de pausa e reflexão, interiorização para quem já estava nesse fluxo, ou quem está em busca dessa pausa de autoconhecimento, né? De respiro, né? Da natureza e da gente mesmo, né? Existe o que eu tenho observado também, né, Henrique, é que assim, acho que alguém coloca aqui, eu É, concordo, o isso, excesso da tecnologia. E aí eu perfeito. tenho dado dicas, eu tenho falado, gente, olha, pelo menos a cada 2 horas, pelo menos a cada duas, levanta, espreguiça. Se você está respeitando a quarentena, respira. Faz yoga, vira de ponta cabeça, bebe água, tira a roupa, dança na sala. Assim, respira.
né? Dá um outro jeito. Claro, tem pessoas que estão com crianças pequenas em casa, super difícil. A coisa escolar, muita gente da faculdade, eu atendo alguns meninos aí de faculdade dizendo, olha, é o triplo de coisa. Como ninguém sabia lidar, né? Sim. Pegou todo mundo desprevenido, a gente está aprendendo. Mas eu acho que também tem um aprendizado que é individual, né? Respeita teu limite. Se agora não dá, não dá. Agora deu para mim, agora deu para mim. Você precisa descer e tomar o ar, põe sua máscara e vai tomar o ar. Cada um sabe um pouco de si, né? Eu acho que é um convite também a gente a, querendo ou não, né, Henrique? Eu brinco que é uma lupa, assim, o coronavírus virou uma lupa gigante de quem realmente a gente é. Como a gente está podendo ser, né? E a gente vai ajustando como a Sem gente dúvida. consegue. E eu acho que são diversas micro-realidades, assim, né? Mas sempre cada um olhando tanto para as suas sombras, da relação consigo mesmo, principalmente, mas no espelho do outro que está ali o dia inteiro, e do excesso de trabalho para algumas pessoas que, né, lidar com home office, equipes e metas, situação e crise e tal, ou a família em casa, como você está falando, sem uma assistente, né? Então, E essa são, coisa do homeschooling, né? Tem muita é, tarefa de casa que para as crianças, às vezes você tem 3 filhos, né? sim, Cada um tem uma tarefa, a mãe trabalha, o pai trabalha. Tenho atendido pessoas que estão realmente num nível de sobrecarga excessivo. Mas isso tem feito também, né? Um movimento de descoberta. Quanto que a minha família colabora? Quanto que aqui existe colaboração ou não? Quanto que tem espaço para a gente falar disso, colocar limites, falar, ó, assim não dá para mim, né? Eu preciso agora, né? Tem uma paciente muito querida, agora lembrei dela essa semana. Trabalha numa multinacional, 2 crianças, um de 3 e um de 1, sem ajuda nenhuma, né? E ela tinha uma reunião com o presidente da multinacional e essa aham, era muito importante, porque você não fala para o presidente eu não vou na reunião, não tem, né? sim, Mas a menininha dela acordou muito mal, fisicamente mal, né? E aham. ela não pôde ir à reunião. Então, como você fala para o presidente da multinacional, olha, eu não vou porque a minha criaturinha está com febre, está. Então, o que antes era impossível na cabeça da gente, eu jamais falaria isso para o presidente, aconteceu. Infelizmente, ela disse, ela não teve outro. Mas não é que é gostoso, mas não teve outro jeito. E essa fantasia que eu vou ser demitida porque eu não pude hoje, tá acontecendo uma coisa séria. A Sim, menininha tem febre, a menininha pode estar inclusive com coronavírus, sim, entende? Não é uma brincadeira, né? sim. Mas em qualquer outra circunstância, nós daríamos um jeito, ou ela estaria com a babá, ou, né, e ela teria ido à reunião. Então você percebe a inversão? Claro. E olha Não, que é interessante. perfeito. É uma Não, mãe poder dizer, hoje não. não, é interessante, né, nos processos organizacionais, né, de consultoria que a gente faz com a Emerge, aparece muito essa questão dessas crenças. O último a sair do trabalho é o mais produtivo, quanto mais eu faço, mais resultado eu entrego, que vem de um lugar de segurança, de mostrar serviço, e aí vai, né? Que Claro. aí são as crenças que vão sendo liberadas. E quando você está nesse lugar, acho que a fantasia vai ruindo mesmo, né? Porque o que é essencial, né? Às vezes, até tem um amigo executivo que falou, caramba, eu ia, às vezes, para um outro país fazer uma reunião e voltava, né? Aí não dá mais para ir. Faz a reunião, vai funcionar. Aí não precisa ir mais. E aí ele tá com uma outra qualidade de vida. E tá com, aí, né, traz uma... Todo mundo está passando por algum processo de estar num lugar que talvez que achou que ia estar muito vulnerável e não está tanto, ou coisas que Ou pareciam simples se tornaram muito complexas, né? Então mas tira sim, todo mundo do lugar, né? Sem dúvida. existe, claro, né, Henrique, muita demissão, existe Sim, medo, sim, claro. Mas o que eu achei interessante do ponto de vista dela, né, ela me dizer, olha, eu jamais teria ficado com a minha filha como eu fiquei, e no fundo é o perfeito. essencial, ela está Isso, com 39,5. Não exato. importa que ele é o presidente, eu só falei não, ela não ficou com vergonha, não. Ela falou, eu só falei não
porque eu tô na quarentena, não tenho ajudante, não tinha quem deixar. Em qualquer outra circunstância, eu teria deixado. Pelo menos na reunião com o presidente. Ela achou, falou, olha, eu tinha fantasias que o meu mundo ia acabar, né? E também o presidente, essa fantasia do presidente, não que não seja alguém com uma ocupação importante, mas como se ele não fosse um ser humano também, que certamente tem filhos e que também está entendendo que a gente está com coronavírus. Desculpa, né? Também se cria uma imagem da pessoa que às vezes não condiz nem com quem de fato ele é. Né? Me parece, inclusive, que é um homem muito bacana. Então, mas me chamou a atenção, sabe, Henrique? Essa ansiedade dela desesperada, uma permissão de falar, não, eu sinto muito em cima da hora. Olha, ela não para, né? Ela estava com diarreia e vômito. Ela falou, eu não consigo, eu sinto muito, né? E sinto muito e nada acontece. Sim. Né? Tem um resgate do humano aí, né? Em todos os casos, eu acho que acaba aparecendo, né? O que é ser humano, né? Enfim, Isso tá bom, né? Isso ela é, exatamente, né? Isso tá bom. E muita gente falando da questão do medo, do desemprego, do futuro, tarara, eu acho que é o que você falou, viver agora mesmo, né? Como é que a gente consegue manter esse estado de presença e observar, né? Peraí, do que realmente eu preciso fazer, né? Qual é o passo agora, né? Saber parar também, se permitir fazer coisas, né? Sem culpa, né? Eu acho que tem um caminho muito E interessante. também, se o medo vier, sabe, Henrique, olhar para ele, sabe? Não fugir dele, não. Dar um nome Porque para ele. também ele vem. Então, assim, ó, pega uma mandala, sabe? Pega um círculo, geralmente com um prato, não usa compasso para não entrar racionalidade. Fecha um pouquinho o teu olho e desenha, assim, se o meu medo tivesse cor, se ele tivesse forma, fica bem à vontade, assim, olha para ele. O que o teu medo quer te falar? Medo do quê? Qual que é o profundo desse medo? Aonde tá mais? Sabe, aonde que tá isso no seu corpo? Você carrega isso há muito tempo, né? A gente tem medo o tempo inteiro. Então, tá, deixa eu conhecer um pouco mais. Só de eu perceber, me comprime um pouco o peito. Acho que eu fico meio sem respirar. Vai observando, assim, tem alguma fala junto com ele? Às vezes são falas de ameaça, você vai morrer de fome, você vai ficar sem nada. Tá, o que é ficar sem nada? Do que a gente está falando? Respira, assim, fica um pouco. Também tem muito medo da gente sentir medo, sabe? Uhum. E às vezes as pessoas querem muito sair das suas emoções. Eu acho que também existe um espaço de ficar, Sim. sabe? Não fica também. Olha, deixa eu ver, deixa eu acolher. Eu tô com medo mesmo, tá bom. É humano, né, gente? É uma emoção das mais primitivas. Então Sim. vamos lá, Senão vamos a gente vira muito respirar. consequente, né? O medo, ele é precaução, né? Ele é um alerta, né? E se ele está impedindo ou se ele está muito forte, às vezes só o fato de você tocá-lo, ficar um pouquinho mais em contato, ele mesmo abaixa. Sim. Porque ao invés de colocar tanta energia em parar de sentir, eu falo, olha, ok, né? Eu gosto sempre de perguntar também o que que de pior pode acontecer, e aí vai perguntando, mas o que que de pior, né? E também o que que de melhor pode acontecer, né? Qual é a intensidade boa para esse medo? O que que ele quer me dizer? Né? Eu acho que é uma boa reflexão para quem está sentindo esse medo, essa ansiedade, né? Respirar nisso, na verdade, né? Que é o que você falou, não é ficar só pensando e tentando achar uma conclusão, é respirar nessas perguntas, né? E deixar silenciar, né? E Pode também ajudar. sentir, falar, olha, eu tô sentindo. Acolhe, né? Vai fazendo suas imagens, Isso. respirando, mexe seu corpo, fala, olha, nesse momento, inclusive, né, Henrique, a gente tem que lembrar que a gente é interconectado em tudo. Então, tem o nosso medo e tem o tantão de medo ao redor, né? Então, passa por mim também um monte de fluxos aí que são meus e também de muita gente. Sim. E não é simples, sabe? Então, também lembrar um pouco disso, sabe? É bom lembrar da história do mundo. Acho que a gente também fica muito preso no nosso momento e esquece um pouco. A humanidade passou por muitas e nós vamos passar também. Não Sim. estou dizendo que não vai ter dores, óbvio, né? E pode chegar muito perto de todos nós, sim, mas não se muda de era sem dor. Não Sim. tem transformação, infelizmente, ainda sem dor. É parte do desenvolvimento humano.
E também, enquanto eu estiver aqui, não sei se amanhã eu tenho coronavírus e não tô mais. Mas enquanto eu tiver, né? Qual é o meu lugar de segurança, o meu lugar de centro? O que eu posso fazer desse centro? Poxa, a maior incerteza de todas é quanto tempo eu vou ficar. Não sei. Eu não sei. É, Acho que eu vou morrer bem velhinha. Eu acho, mas eu não sei. eu gosto. Velhinha pintando mandala e no É mar. isso. Isso, vamos estar no mar lá, vamos se encontrar No no mar. mar, com certeza absoluta vai ser Fechou. no mar. Que massa. Não, acho que esse é um bom recado, né, para todo mundo ir respirando, né, e deixar isso. A gente vai ter que ir encerrando já já. Mas, então, eu queria te perguntar, né, olhando a arte, né, que eu acho que é um ponto em comum dos nossos trabalhos, né, como inspiração, e a gente tem perguntado para as pessoas, né, viver a vida como obra de arte para você, o que é viver a vida como obra de arte? Respirar profundamente. Viva, vamos respirar, então. Que massa. Você tem mais algum último recado que você queira dar para o pessoal? Ou Olha, eu acho que um convite? último recado bem rapidinho, se eu Aham. mostrar uma imagem, né? E contar Boa. que também do inconsciente vem coisas também muito de fortalecimento, de impulso, de força interna. E às vezes é uma mandala de um cara, vou dar o nome de Luiz, ele trabalha numa empresa familiar e queria muito fazer um movimento novo. E há anos não tinha força para isso, né? O pai e o irmão mais velho têm um jeito, ele tem outro. E depois dessa imagem, que para ele trouxe uma coisa muito forte, assim, agora é a hora, né? Tinha indícios claros também na imagem. Ele pôde fazer uma coisa que ele estava há mais ou menos 7 anos esperando. E o impulso mesmo dessa fala, desse lugar de segurança interna, né? Quando você está aqui, você está também no movimento, você toca uma dimensão melhor de você. E fala, olha, agora com toda a delicadeza, mas eu não estou pedindo, eu estou comunicando que eu vou fazer. Né? É um lugar muito bacana. Então, eu acho que o que eu diria para você nesse momento é se aproxima do seu mundo interno. Como você quiser. Não fica só para fora, na notícia, na fazeção, na tarefice. Volta um pouquinho para você. É um momento bem especial de transformação fora e dentro também. Então, cuida disso. Muito bom. Eu sinto que é um momento de gestação de nós mesmos, né? Se a gente se permite para esse novo ciclo. Eu estou me sentindo exatamente assim. Eu estou até deixando a barba crescer aqui, estou me sentindo meio náufrago. Falei, não, vou deixar. É muito legal, né? A intenção que a gente coloca para essa fase. Muito bom. Então tá, Acho olha, que é isso. queria te agradecer. Tiveram algumas pessoas perguntando para fazer mandala. Pode te contactar, né? Pelo Instagram, Claro. mandar um Pode direct. ser lá no direct do SEIMAS. Chama SEIMAS, né? Centro Internacional de Mandala, Arte e Simbolismo. Tá lá no Insta. Fica à Então, vontade. Escreve no direct e eu te respondo. Com prazer. mas... E também quem gostou das lives que a gente está fazendo aqui no Impulso Emerge, toda segunda às 8h30, né? E a Miriam vai estar por perto aí sempre da gente, da nossa rede, né? E quem quiser fazer o Emerge Você, que é o programa de 3 módulos, de 3 dias que a Miriam fez nesses anos atrás para planejar o futuro, planejar essa transição, né? Através da arte também aprofundar nos talentos, paixões e sonhos. Acho que é super complementar a mandala, né? Muito especial. Muito especial. Especial. Poder mergulhar, escolher. Muito bom. E vai ter a turma em agosto, né? A gente está aí, né, esperando que aconteça, mentalizando. Se não for em agosto, a gente vai, né, adiando. Mas quem tiver interesse pode mandar um direct aqui no Impulso Emerge. E é isso, gente. Gratidão pela presença. Espero que a gente possa ter contribuído para uma noite agradável. Obrigado, viu? Foi incrível. Você me inspira muito, viu, Miriam? Obrigada a Gratidão mesmo pela você. presença. Tá Você bom. me inspira também. Mais velhinha, vou morar na ilha. Opa, vamos lá. Bem-vinda. Tá bom, combinado. Espero Boa você em noite para Noronha. todos. Valeu, boa Obrigada, noite. gente. Tchau, tchau. Beijo, tchau, tchau.